No verso da parede móvel com a vitrine do conhecimento, um cubo preto com vitrine horizontal expõe toca-discos gradiente utilizado pelo DJ Dieter Reis de Canoas. Vinil Pitch Zero, utilizado pelo DJ Lúcio HC de Sapucaia do Sul. Mixer da marca Gemini, modelo PMX 3500. Fone de ouvido da marca Lycon, utilizado pelo DJ Lúcio HC de Sapucaia do Sul. A parede móvel serve de anteparo a uma matéria de página dupla em cópia ampliada. A matéria, publicada no Caderno de Informática do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, em 12 de fevereiro de 2005, é ilustrada por Rick Barbo. A agulha do toca-discos está posicionada sobre a segunda faixa de um vinil preto com rótulo amarelo, onde está escrito Old Noise em laranja. A partir daqui, você ouve a leitura da matéria completa. Quando quiser, é só seguir para o próximo QR Code. Volta aos ruídos do passado. No mundo da tecnologia e do som digital perfeito, alguns artistas evocam os arranhões do passado, adicionando ruídos da era do vinil às novas gravações. Randy Lewis, Los Angeles Times. O que o rapper Eminem, o cantor caipira Toby Keith e a banda de rock alternativo Transplants têm em comum? Ouça algumas canções nos últimos álbuns e você vai encontrar as pistas. Cada CD apresenta estalos e ruídos típicos da era do vinil. Mas esses barulhos não são causados por desgaste, ranhuras ou por um convidado mais empolgado pulando sobre o aparelho de som. Eles foram colocados ali deliberadamente. Hoje, o som puro dos CDs deixa alguns músicos e ouvintes frios, distantes. Assim, como os fabricantes de móveis que envelhecem mesas e cadeiras para fazer com que pareçam antigos, ou fabricantes de jeans que desbotam as peças, músicos e produtores estão usando tecnologia de computador para fazer com que as músicas gravadas com o cristalino som digital passem a sensação de que estão sendo executadas em gravadores baratos há anos. Muitas das gravações contemporâneas são parecidas, diz o cantor e compositor Pete Yorn, cujo sucesso Life on a Chain começa soando como um vinil de 78 rotações. Para alguns artistas, o ruído da superfície é uma novidade, uma forma de fazer suas gravações serem diferentes. Para outros, é uma sincera homenagem à música antiga, quando as próprias gravações com as suas ranhuras, não apenas a música, eram um elemento estético. Hoje, as imperfeições colocadas pelo computador podem proporcionar algo similar aos truques que fazem com que novos filmes se pareçam com velhas e riscadas produções em preto e branco. Eminem apelou para o barulho do vinil no início de Without Me, sucesso do álbum The Eminem Show, o mais vendido em 2002. Toby Keith usou isso em Good to Go to Mexico, no disco Unleashed, um dos mais vendidos da música country americana em 2002. Tiques e barulhos parecidos aparecem nas últimas faixas dos grupos Wilco e Bright Eyes, e até do titã da música country, Johnny Cash. Acho que é uma resposta para como tudo soa límpido hoje em dia, diz Jeff Greenberg, chefe do Village, um dos mais ocupados estúdios de gravação de Los Angeles, e vice-presidente da Sociedade de Gravações de Áudio Profissionais dos Estados Unidos. Todos queriam tal perfeição técnica que esqueceram que alguns dos melhores discos da história foram feitos naquele grosseiro sistema mono. Dava para ver que os músicos colocavam suas almas e corações ali. As performances comoviam, e não havia absolutamente a necessidade de 96 canais de áudio digital de alta qualidade, diz Greenberg. Efeitos valorizam a pureza do som digital. 2 décadas atrás, a indústria da música e de eletrônicos anunciaram um enorme salto na tecnologia de áudio. O nascimento da gravação digital e a invenção dos CDs como um meio de reprodução iriam eliminar para sempre os saltos e os arranhões que frequentemente se interpunham entre a música e seus amantes. E diferentemente do que ocorria com os LPs de vinil, os CDs nunca estragariam.
Mas uma coisa engraçada aconteceu com a forma de soar perfeito. Algumas pessoas sentiram falta do ruído. Se é o seu vinil, todos aqueles arranhões significam que é a sua trilha sonora, diz Pete Howard, editor da revista especializada em música Ice. Foi assim com o cantor country Toby Keith, em Good to Go to Mexico. Nesta música, como na maioria dos exemplos atuais, os ruídos simulados aparecem por poucos segundos, depois dão lugar à pureza digital. Quando escrevi a música, tinha um som realmente parecido com o da velha escola para os acordes iniciais. Queríamos algo que parecesse nos anos 30 ou 40, que depois ficasse mais moderno no resto da música, diz Keith. Alguns dizem que essas falhas geradas no estúdio, em vez de piorar a música, na verdade fazem-na se destacar. Com as gravações digitais, a claridade demais, então você ouve tudo separadamente, e às vezes isso faz com que o ouvinte se distraia da música, diz Eric Persing, diretor criativo da Spectrasonics, uma fábrica de software em Burbank. Persing é um inventor de estilos, um pacote de software que permite incluir efeitos de vinil durante a edição. Alguns aspectos de gravações antigas as tornam uma forma mais agradável de ouvir música. O cérebro não fica tentando focalizar em todos os elementos individuais e pode se concentrar na canção, diz Persing. A volta dos cliques e pulos reflete em parte o duradouro apelo das gravações em vinil. O LP ainda resiste. Apesar de os CDs há muito tempo terem substituído os LPs e as fitas cassete como forma dominante na indústria musical, grupos de dedicados fãs persistem. Os mais aficionados dizem que as gravações analógicas, feitas em vinil, soam mais quentes e encorpadas e capturam performances de modo mais fiel do que os CDs digitais. Gravações analógicas transformam ondas sonoras em sinais elétricos que estão aplicados sobre os sulcos de discos de vinil e os convertem de volta em ondas sonoras por meio da agulha para os amplificadores e speakers. Os partidários do vinil argumentam que as gravações digitais podem soar estéreis, geladas, porque o processo quebra as ondas sonoras contínuas em milhões de bits que são traduzidos em números para armazenar, editar e duplicar via computador. Artistas como Beck, Tom Petty e no Brasil Ed Mota, Sepultura e a banda gaúcha Ultraman lançaram edições limitadas de seus discos em vinil para os aficionados. A Associação das Gravadoras da América, RIAA, relata que mais de 82 milhões de dólares em LPs foram vendidos em 2001, pouco mais do que os 2 anos anteriores. As vendas de CDs totalizaram 12,2 bilhões de dólares no ano passado, segundo a associação. Alguns sugerem que introduzir lixo virtual em gravações digitais, livres de contaminação, fazem com que elas reflitam melhor a vida real. Nesta era, não há muitos ambientes realmente puros para que as pessoas ouçam tudo claramente, afinal. Especialmente para quem vive em uma cidade grande, com poluição de todo tipo, diz o cantor e compositor Jeff Tweedy, do grupo de rock alternativo Wilco, que regularmente incorpora nas músicas todo tipo de ruído, de scratches de vinil à estática de rádio. A ideia é uma velharia. A ideia de adicionar ruído às gravações não é nova. A New Vaudeville Band teve um hit em 1966 chamado Winchester Cathedral, que reproduzia ruídos comprimidos de um disco de 78 RPM dos anos 1920. 2 anos depois, os Beatles adicionaram barulhos de vinil na canção Honey Pie, do álbum branco. A banda The Monkees foi um passo além com a música Magnolia Sims, que tinha um barulho semelhante a como se o disco estivesse pulando e a agulha estivesse sendo arrastada sobre a superfície. Na era digital, barulho de vinil está muito presente no hip-hop, um gênero que nunca abandonou o vinil. Os DJs criam efeitos scratching
mexendo manualmente os discos em pratos, enquanto os rappers disparam suas rimas. Mas os avanços na tecnologia de gravação tornaram possível criar tais efeitos no estúdio também. Programas de edição permitem mixar em PCs e laptops, em vez do velho método de cortar e colar fisicamente as fitas. Qualquer som pode agora ser gravado digitalmente, mixado com guitarras, cordas, metais ou qualquer outro instrumento onde o músico quiser. Essas amostras de som, o ruído incluído, podem ser alteradas no tom, tempo ou qualquer outra característica, como cores adicionadas a uma tela de pintura. Os barulhos associados às gravações em vinil são tão indicativos de sua idade, caráter e experiência que os músicos e produtores acham difíceis de resistir. Isso cria uma referência e ponto de vista históricos e traz de volta um certo tipo de experiência auditiva que não se consegue com um CD. É como os filmes em Technicolor. Não são mais parecidos com a realidade, mas são mais bonitos, diz Rick Rubin, cabeça da American Recordings e produtor do Beastie Boys, Run DMC, Johnny Cash, Tom Petty e outros astros. Acho isso tudo um pouco bobo. Se é usado como um efeito especial com proposta definida, acho legal, mas só para evocar nostalgia, especialmente para um monte de gente que nunca sequer ouviu um vinil, é como se fossem removidos degraus que nos conectam ao mundo real, diz Glenn Ballard, produtor, compositor e arranjador que trabalhou com Michael Jackson, No Doubt, Christina Aguilera e Alanis Morissette.